Olá, mulher memorável, a paz de Cristo lhes dou, tudo bem? Fique firme nos teus propósitos, fique firme, fique focada, porque Deus, ele é Deus de detalhes. Se você ainda não viu o agir de Deus na sua vida, nesses detalhes, é porque ainda não chegou o momento de você presenciar esses detalhes. Mas está chegando. Fique firme, fique focada, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, assim, era o que eu queria passar para você hoje. Fique firme e que logo, em breve, você vai ver esses detalhezinhos na sua vida. E comece a observar porque Deus já está trabalhando na sua vida. Ele está mexendo na sua estrutura e ele está mexendo em cada detalhe. Comece a prestar atenção nos detalhes e não enfraqueça a sua intimidade com Deus. Todos os dias, aumente a sua intimidade com Deus, porque você vai ver transformações na sua vida. Você vai começar a observar coisas que é só Deus mesmo, é só Deus mesmo. Nós estamos hoje no 6º dia de Provérbios, né? Esse é um pouquinho mais longo do que o de ontem. Mais uma vez, eu não vou não vou ler ele todo, mas eu peço que você leia porque ele também está assim recheado de informações, recheado de conteúdo para acrescentar na sua vida, para aumentar a sua sabedoria, essa sabedoria que você está recebendo, essa sabedoria que todos os dias você recebe um pouquinho. Então leia sim, porque vai acrescentar na sua sabedoria. Amém? Então vamos lá. Esse livro de Provérbios, ele tem 3 tópicos bem pertinentes. Ele fala sobre o ser fiador, né? Ele adverte sobre ser fiador. Ele fala sobre a preguiça. Ele fala sobre também a maldade e contra a mulher adúltera. Então, como eu sei que você vai ler todo ele e que se tiver alguma dúvida, vai me procurar, vai perguntar para mim. Eu vou só falar de alguns tópicos que, na minha visão, eu achei mais importante estar falando agora, mas não deixe de ler os outros, tá? Não deixe de ler tudo. Aqui eu vou falar sobre a preguiça. No capítulo 6, no versículo 6, capítulo 6, versículo 6, fala assim, ó: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. A formiga não tem chefe, nem oficial, nem comandante. Prepara o seu pão, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Então, aqui o que ele fala, né? Aqui é uma advertência contra o preguiçoso. Então, fala assim: vai ter como a formiga, ó preguiçoso. Porque a formiga, ela não tem chefe, né? A formiga, ela é sábia. Então, ela mesmo corre atrás do alimento dela, ela guarda o alimento dela para quando tiver o frio, né? Então, assim, o inverno, então ela tá sempre em movimento, ela tá sempre trabalhando e ela não depende de ninguém para poder fazer isso. E aqui o que veio me esclarecer é assim, que nós temos também que ser sábios a ponto de não sermos preguiçosos, mas preguiçosos não só no trabalho, preguiçosos em tudo. Não sermos preguiçosos para ler a Bíblia, né? Porque quando eu leio, eu estou adquirindo sabedoria. Não sermos preguiçosos para ir ao culto. É importantíssimo nós estarmos na casa do Senhor. Porque na casa do Senhor é onde que nós vamos ser curados de muitas feridas. Feridas na alma, né?
Na casa do Senhor é onde que nós vamos ter comunhão com os irmãos e é necessário que nós tenhamos esse convívio com os irmãos, né? Na casa do Senhor é onde que nós vamos adquirir sabedoria, porque tá lá o ministro, né? Falando com nós, o pastor ou o diácono, o pregador, né? Ele tá ali em cima, não somente para ler uma passagem da Bíblia, ele tá ali em cima para te instruir. Ele tá ali em cima porque ele foi escolhido por Deus para poder falar com você. Através dele que Deus vai falar com a gente. Né? Então, muitas das vezes a gente fica com preguiça de ir ao culto e deixa de ouvir Deus falar com a gente. Aí a gente fala assim, pô, Deus não tá falando comigo. Deus está falando e Deus quer falar com a gente. Só que também a gente precisa ouvir. Nós precisamos ir lá num culto, ouvir o pastor falar, porque é através dele que a gente vai ouvir, né? Deus, ele não vai falar com a gente como eu estou falando agora, né? Não, ele não vai falar claramente assim. Você vai ficar lá deitada no sofá e de repente Deus vai aparecer sem falar com você no teu ouvido. Não, Deus vai usar pessoas para poder falar com você. E aqui, né, quando fala sobre não ser preguiçoso, tá falando sobre isso também, né? Vá, não só no trabalho, porque se você não trabalhar, você não tem dinheiro para poder comprar a sua roupa, comprar seu alimento, né? Enfim. Aqui também tá falando sobre isso, de buscar sabedoria, né? De ler uma Bíblia, de ler um livro, de ouvir alguma ministração, enfim. Então, Deus está advertindo que não seja preguiçoso. Aí, sabe aquela árvore linda, grande, enorme? A gente só vê ela linda, né? Só vê ela grande. Só que a gente não vê as raízes dela. Porque para ela ser aquela árvore grande, linda, ela precisa ter as raízes bem profundas. Ela precisa ter uma raiz grande lá embaixo. Nós não estamos vendo, mas ela tem uma raiz lá grande. Por quê? Porque sustenta ela, né? Imagine se vem um vendaval, uma tempestade, e se ela não tiver uma raiz forte, firme, a tempestade vai arrancar essa árvore, não é mesmo? Então, por isso que ela tem essas raízes fortes, firmes, fincadas no chão, para não ser arrancada quando vir a tempestade. E assim tem que ser nós, firmados em Cristo. Por isso que nós precisamos criar raízes, para que quando vir uma tempestade, ela não levar a gente embora, né? Aí muitas pessoas falam assim, poxa, eu tô passando tanta turbulência, é um vendaval na minha vida que me leva para cá, me leva para lá, eu não consigo me assentar, eu não consigo sair dessa tempestade. Sim, porque você não está firmado, né? Quantas vezes que você tem intimidade com Deus? Nem digo por dia, por semana, pelo menos. Né? Quantas vezes que você fecha a porta do seu quarto e fica só você e Deus conversando, criando raízes para quando vir essa tempestade você não balançar, para quando vir essa tempestade não te arrancar do chão. Então é necessário que você tenha essas raízes firmadas. É necessário que você tenha essa intimidade com Deus. É necessário que você tenha esse firmamento com Deus. É necessário que você leia as palavras de Deus. Deus deixou esse livro aqui para que nós possamos ser guiados por ele, né? É como se ele fosse nosso GPS da vida. Então, assim, sem essas instruções, a gente se perde mesmo, não tem como. A gente só vai andar em linha reta e só vai para o centro da vontade de Deus se a gente pegar a Bíblia e ler todos os dias, porque ele é o nosso manual. Ele que vai nos guiar para o centro da vontade de Deus. Então, se você está perdida, se você está andando meio torta, se qualquer ventinho te tira do chão, comece a observar suas raízes.
Começa a observar se as suas raízes estão firmadas em Cristo. Se elas não tiverem, começa a criar raiz, começa a buscar a Deus, começa a buscar essa intimidade com Deus, para que nenhum ventinho te tire do chão. Aí, outra coisa também que é interessante, às vezes você entra no quarto, não tem ninguém, só você e Deus. E você não consegue conversar com Deus, você não consegue buscar a Deus. Aí você fica meio tímida, fica acanhada, não sabe por onde começar. Só que assim, Deus, ele conhece tudo de você. Ele conhece seu coração, ele conhece os seus pensamentos, ele sabe até o que você vai falar. Então não precisa ficar acanhado. Ah, eu não sei como falar com Deus, não sei como começar. Crie o hábito de conversar com Deus que você vai ver que vai fluir. Então, converse com Deus sem medo, sem acanhamento, sem vergonha. Sabe, não precisa ter vergonha para falar com Deus. Ele te conhece, ele que te fez. Ele que te planejou, ele que te projetou. Então ele sabe de tudo de você. Até mesmo essa insegurança que você tem. Deus sabe. Deus conhece essa insegurança que você tem. Então pode entrar no seu quarto, pode conversar com Deus, porque ele vai te ouvir e abre a boca para falar. Não converse só no coração, não. Deus quer ouvir sua voz. Ele quer ver que você quer ter essa intimidade com Ele. Deus, ele quer ouvir você dizendo Pai, quer ouvir você sendo amigo dEle. Deus, ele precisa ouvir a sua voz. Então, quando você entrar para conversar com Ele, converse, abre a boca e converse sim. E não tenha preguiça de ir pro quarto conversar com ele, não. Não vai no quarto conversar com ele só na hora de dormir. Porque senão você vai ficar com sono, cair no sono e vai acabar não conversando com Deus. Aqui no versículo 23. Porque o mandamento é a lâmpada e instrução. Luz e as repreensões da disciplina são o caminho da vida. Então, é assim mesmo. Deus, ele vai repreender você porque ele quer o seu bem e ele quer que você aprenda. Se ele te repreender, é porque você fez alguma coisa de errado. E aí, o que ele quer? Ele quer que você se conserta. Ele quer que você faça a coisa certa, né? Ele quer que você ande nos caminhos retos. Então, se você sentir algum puxão de orelha de Deus, dê glória a Deus. Dê glórias. Porque ele está te corrigindo. Então, ele está vendo que você está no caminho errado e ele quer te trazer para o caminho certo. Porque às vezes a gente faz as coisas pensando que está fazendo certo, porque nós estamos fazendo sem orientação de Deus, nós estamos fazendo da nossa carne. Então, quando Deus dá um puxãozinho de orelha, é sinal que nós fizemos errado e o que nós queremos? Fazer o certo, né? Nós estamos buscando a Deus para isso, para a gente fazer as coisas certas. Então, quando Deus puxar a nossa orelha, vamos glorificar, porque ele está nos corrigindo para a gente fazer o certo, para a gente andar no caminho certo, né? E Deus é perfeito, não tem como. Deus, quando você começa a observar as coisas mínimas que ele faz, os detalhes que ele faz, você vê que é muito lindo estar na presença de Deus, é muito gratificante. O nosso coração se enche de alegria quando a gente percebe o mover de Deus na nossa vida, a hora que a gente percebe Deus conversando com a gente, a hora que a gente percebe os detalhes que Deus está fazendo para nos agradar, sabe? Deus, ele quer ver a gente feliz. Deus é Deus de detalhes. Assim como fez na minha vida, ele faz na sua também. Ele faz todos os dias algum detalhe para te fazer feliz. Porque Deus quer isso. Deus quer
a nossa felicidade. Deus quer a nossa alegria. E vamos derramar esse amor no próximo. Independente de quem seja, te fez mal, não se preocupa. Ele e Deus. Te fez alguma coisa que feriu o seu coração, não se preocupa. Ele vai responder para Deus. Assim como nós vamos responder para Deus os nossos atos. Então vamos derramar amor na vida do outro. Você sabe por que o outro te faz mal? Porque é ele que está sentindo mal. É porque ele está ferido. Ele está derramando em você aquilo que ele está cheio. Então, se ele te faz, se ele quer te arrancar tristeza do seu coração, é porque o coração dele está cheio de tristeza. Então, ele te derrama tristeza. Ele te transborda tristeza. Então, em vez de você magoar, se ofender, ou brigar com essa pessoa que te fez infeliz, ore por ela. Derrame amor na vida dela, porque você pode transformar a vida dessa pessoa. Você derramando amor na vida dessa pessoa que te fez mal, vai mudar a situação dessa pessoa. Porque se essa pessoa te fez mal, o que está faltando para ela é amor. Porque não derramaram amor na vida dela, né? Às vezes ele nem sabe o que é ser amado. Então vamos pensar para um outro lado, vamos ver essa pessoa por um outro ângulo, né? Porque se essa pessoa está te ferindo, é porque ela foi ferida. Se essa pessoa está despejando ódio na sua vida, é porque nunca soube o que é amor. Então vamos praticar o amor, né? Então era isso que eu queria passar para vocês nesse capítulo 6 de Provérbios. Não vamos ter preguiça. Então, a partir de amanhã, sugiro que a partir de hoje, sugiro que a partir de agora, vá ter com Deus, vá buscar sua intimidade com Deus, joga fora essa preguiça não te pertence, essa preguiça não nasceu com você, porque Deus te fez uma pessoa ativa, Deus te fez uma mulher vitoriosa, Deus te fez uma mulher plena. Então, preguiça não faz parte de você. A partir de agora, lança fora a preguiça. Vai ter intimidade com Deus. Vai ver os detalhes que Deus está fazendo para você na sua vida. Amém? Então, se precisar de alguma informação, pode me chamar. Se tiver alguma bênção para me contar também, por favor, eu adoraria saber que esses dias estão sendo transformadores na sua vida. Amém? Um grande beijo, Deus seja louvado na sua vida. Até!